Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de sábado 22 de março de 2025, é um sábado quente, né? A temperatura aqui em Ribeirão Preto nesse exato momento 27 graus, mas não se engane, ela vai subir até os 32 e nós teremos a sensação térmica de 35, 36 graus. Passando aqui nesta manhã para poder falar para você. Nós tivemos hoje, logo pela manhã, 21 graus. E está dando 11 graus de diferença entre a máxima e a mínima aí, né? Já subiu de novo. E essa amplitude térmica causa muitos problemas respiratórios, muitos problemas de garganta, está muito seco. E às vezes não quer dizer que por estar um pouco mais amena a temperatura, a sequidão foi embora. Não, é só que a sensação térmica é de 21 graus, mas pode ser que nesta situação também esteja muito seco. Então, continua todos os protocolos de umedecer o seu quarto, o local onde você está, colocar aí um nebulizador se você puder, manter umidificado o ar para que você tenha uma qualidade de vida e respiratória melhor, né? Então, hoje nós estamos já no terceiro dia do outono, né? Já é o terceiro dia do outono, pessoal. E nós estamos vendo que as temperaturas não diminuíram, não caíram e vai continuar assim por algum tempo aí e vai até aumentar. No meio da semana aí nós teremos uma temperatura um pouquinho mais alta, acho que deve chegar aos 34 graus novamente. E aí a sensação térmica é de 38, 39 graus. Passando aqui nessa manhã, para falar diretamente de Ribeirão Preto, aqui do norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, que nós estamos aqui pregando o evangelho, fazendo a nossa parte. E eu quero convidar você para poder ver alguns avisos que nós sempre damos, tá? Se você é novo aqui na live, você vai saber daqui a pouco por que é que eu estou falando isso. Todos os dias nós falamos a respeito de escorpião, de dengue e de caminhadas entre 10 e 16 horas ao ar livre, tá? Todos os dias. E aí alguém vem e fala que dentro da casa dela havia um criadouro do mosquito Aedes aegypti e que ela foi picada e está com dengue. Só que ainda não saiu o resultado para saber se é uma dengue um pouco mais grave, que é a hemorrágica e que ela dá alguns sintomas muito piores e ela pode te levar à morte, ela pode te matar. Então, acaba com o mosquito que você acaba com a possibilidade do mosquito acabar com você, ok? Não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, porque você pode pegar uma insolação ou uma desidratação. E cuide daqueles locais sujos, tá? Tijolos, telhas, latas, madeiras, tudo que é entulho de construção é muito favorável para a criação do escorpião. E se você for picado pelo escorpião, pode ser que você não venha a óbito, você não morra, mas vai sentir uma dor tremenda. Então, melhor coisa que tem é você cuidar aí do seu quintal, do seu pedaço, para que você não tenha que passar por uma unidade do sistema de saúde e muitas vezes até não ficar internado, tá? Então, acaba com o mosquito da dengue, acaba com o escorpião antes que ele acabe com você, tá? E não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, que aí você vai evitar de ter uma insolação ou uma desidratação. É isso. Uma coisa que eu preciso falar com vocês é o último dia. É o último dia daquela situação, daquele tema que eu estava falando para vocês, que estive falando durante toda a semana, que é uma conexão vital, conexão de vida. E que você deve encontrar um propósito e poder em Cristo, em um mundo que está desconectado de Deus, tá? Porque aqui na Terra tá bem assim, a imagem é bem isso aí, ó. Alguém falou, essa imagem ficou perfeita, é isso mesmo. O Brasil conectado com um monte de gente conectado com o Brasil e o mundo inteiro conectado em tudo quanto é coisa aí aqui na Terra.
mas com o céu não tem sido isso. Então, eu estou passando daqui nesta manhã para poder falar do último tema que nós vamos abordar a respeito de conexão. A conexão não pode ser quebrada, tá? Permaneça em Cristo. Se de tudo que você ouviu essa semana, se de tudo que eu falei para você, você não guardou nada, se você só guardar isso, é necessário permanecer em Cristo, já tá bom. Porque é o que nós buscamos, permanecer em Cristo. Esta é a evidência real de que um homem ou uma mulher está conectada com o mundo espiritual e que está conectado com Deus, tá bom? Então, essa é a evidência, permanecer em Cristo e Ele permanecer em nós. Às vezes a gente fica pensando que é só permanecer em Cristo, sem Ele permanecer em nós. Não. Se vocês estiverem de mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí você vai ver qual que é o versículo daquilo que nós estamos falando. Olha aqui. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Permanecer em Jesus e Ele permanecer em nós, para poder produzir fruto. Senão não tem jeito, não é? Então, esta é a palavra para hoje. E eu quero recapitular com você, se você me permite. Quero recapitular com você aquilo que nós falamos nesses dias desta semana. Nós estamos falando a respeito de uma situação que é uma conexão vital. Tá aí, encontrando propósito e poder em Cristo num mundo desconectado. O mundo está desconectado. Se perguntar claramente isso, o mundo está desconectado? Algumas pessoas que só vivem no plano natural, aqui no plano físico, vão dizer, não, nós estamos passando pela época de mais conexão que existe no mundo, ou do que houve em toda a história. Nunca houve um tempo de tanta conexão. E é verdade. A ciência se multiplicando assim astronomicamente. E aí você fala assim, se multiplicando para o mundo físico, o mundo espiritual não. Para falar com Deus, não. Então, existe uma situação que nós olhamos e vemos que o mundo está desconectado dos céus. Está. Muitas pessoas conectadas totalmente com o mundo inteiro, pelo processo da internet, pela tecnologia, mas não está conectado com os céus. Então, a primeira coisa que nós falamos, que foi lá na terça-feira, né? Falamos assim, identidade autêntica. Saber que nós somos os ramos e que Jesus é a videira. Ok? Então, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo aquilo que quiseres e vos será feito. Nós precisamos estar nele. Então, nós precisamos saber que nós somos ramos. Precisamos ter dependência radical. Não adianta ficar querendo mudar de árvore toda hora, sabe? Tem gente que fica buscando ter soluções em vários lugares e acabam esquecendo que a fonte de poder está em Jesus Cristo. É Ele que é a fonte de poder. Ele pode mudar a minha e a sua história. A terceira coisa que nós falamos, e foi na quarta-feira, né? Na quarta-feira nós falamos a respeito da evidência da conexão. Qual é a evidência da conexão? Você lembra? É aquele que dá muito fruto. Essa é uma evidência de estar conectado. Aquele que está conectado na videira dá fruto. Pelo poder da videira e não pelo poder dele. Não é o ramo que tem força, é a videira. É aquele que solta, Isso, é esse que solta aquilo que é necessário dentro de nós, que é o Espírito Santo, que está habitando entre nós, em nós, por nós, conosco, fazendo o melhor em todos os momentos. Então, evidência da conexão, nós sabemos que é a frutificação sobrenatural. Outra coisa que nós falamos, e isso foi
ontem, odiados pelo mundo. Nós vamos ser odiados pelo mundo, não tem jeito. As pessoas não querem ouvir aquilo que nós estamos falando. É simples. Eu já fiz um teste aqui, mudei a conexão aqui, o que é que eu havia colocado de nome na live, e quando eu coloquei o nome, que eu não gosto nem de lembrar, o que aconteceu? Foi assim de conexão. Um monte de gente assistiu, comentou, falou, mas não tinha nada a ver conosco. Não é a palavra de Deus. Porque não sei se vocês já viram, lá no comecinho eu falo, 100% palavra de Deus. Então, a palavra diz que nós teremos alguns desafios na conexão. A conexão com os céus vai ter desafios. Nós seremos odiados pelo mundo. É o inimigo que estará atuando no mundo. Através dele, essas pessoas, ou muitas pessoas, nos odiarão e não querem ouvir o que nós estamos falando. Eles estão com coceirinha. E agora, o de hoje é bem isso. Um grande convite. Qual é o convite? Qual é o convite, meus amados, que nós estamos fazendo? Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Mas qual que é o convite? O grande convite da conexão é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E ele vai dar uma solução. E eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Então, o convite da conexão é esse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi Jesus que falou. E está valendo ainda. Se você quer vir a ele, vir até ele, você está entrando pelo melhor caminho que você pode trilhar durante toda a sua vida. Aí você volta lá naquela situação, e nós voltamos nessa situação e vemos assim, que Deus está interessado em salvar o homem. Deus está interessado em ter homens e mulheres dignos sobre a terra, pregando o seu evangelho e anunciando que Jesus em breve voltará, e breve ele virá mesmo, e nós estaremos aguardando Jesus. Aqueles que já estiverem dormindo, aqueles que já estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. Mas nós, os que estivermos vivos, por enquanto, da gente passar para a eternidade, nós vamos ressuscitar primeiro também, se Jesus não voltar antes da gente passar. Eu gostaria muito de ser transformado, de não passar pela morte física, mas eu gostaria de ser transformado. Se isso não acontecer, nós, os que estaremos mortos, ressuscitaremos primeiro. Aqueles que estiverem vivos vêm logo após, em seguida, E aí vamos morar com o Senhor no céu. É isso. Mas existe uma advertência solene. Então existe um convite para essa conexão, para continuar na conexão, mas existe uma advertência solene. Como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Que é através de Jesus, através de aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, você vai passar a eternidade, infelizmente, no inferno. Porque quando ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Condenado ao quê? Ao inferno. E aí vem a carta aos Hebreus e diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos, se rejeitarmos tão grande salvação? Através de Jesus, a salvação nossa é muito grande. Então, segundo ponto, convite à conexão, a advertência solene. Você não tem como escapar, não tem como escapar do inferno se não for através de Jesus Cristo, tá bom? Não estou falando de igreja, não estou chamando você para ir fazer parte de igreja nenhuma, não estou falando nada disso. Estou dizendo para você que você precisa permanecer em Cristo. Você precisa estar em Cristo. Você precisa permanecer em Cristo. Eu já aceitei Jesus. Permanece nele? E se você permanece em mim e eu permaneço em você, você vai dar muito fruto. Tem dado fruto? Uma das evidências é lá a frutificação. É o terceiro tópico. Se você não assistiu, assiste aí que está aí para trás.
A promessa de poder é o terceiro tópico. É convite para conexão, advertência solene que, olha, cuidado, se você rejeitar tão grande salvação, você vai passar a eternidade no inferno. A promessa solene de poder quer dizer assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo estava dizendo isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele estava dizendo isso mesmo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas isso não quer dizer que você vai estar livre de problemas, de dificuldades. Não, eu posso enfrentar as dificuldades. Ah, mas não vai ter problemas? Vai ter problema. E você vai precisar enfrentar os problemas. Mas tudo você pode naquele que te fortalece. Percebe? O compromisso dele, de Jesus, para com aqueles que estão nele, é que tudo que a gente pedir em seu nome ao Pai nos será atendido. Olha que compromisso lindo. Olha que situação maravilhosa para mim e para você. Então, tudo posso naquele que me fortalece. É a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. E aí fecha com um compromisso eterno. Ele está falando assim, ó, eis que eu estou convosco todos os dias. Mateus 28 e 20. E aí ele acrescenta, até a consumação dos séculos. Não consumou os séculos ainda, está aberta a oportunidade para você. E ele está dizendo, eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Em meio a tantos problemas, e eu fico olhando, pensando, em meio a tantos problemas, dificuldades, malabarismos que o ser humano tem feito para poder viver longe de Deus, parece que ele tem uma vontade suprema de viver longe de Deus e de estarem destruindo a natureza, de estar querendo uma fama que é passageira e muitas coisas acontecendo. O convite para você não é apelo, não, eu estou apelando, não, eu estou convidando você. Esse convite é oferecer para você uma conexão eterna, que não cai, que não oscila, que não tem problemas para poder ligar na operadora, nada disso. Uma conexão eterna que não tem variação, nem tem oscilação. Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele fala assim, ó, escolhe vocês a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Quem sabe é esta decisão que você está precisando tomar hoje, sábado, dia 22 de março de 2025. Permanecer em Jesus, aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes você pode até estar pensando assim, parece que eu estou com problemas, mas Deus não atende reclamação, sabe? Deus só atende fé. Sabe essa situação aqui, ó? Deus só atende fé. Não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar numa situação de lamúria. Não adianta. Deus atende fé. Faça uma oração. Repreenda o inimigo. Fale para ele em nome de Jesus. Tá? E aí, a partir desse momento, quando você declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida e que você não tem intenção em continuar servindo aquele que não é o Deus verdadeiro, a partir desse momento, você verá que todas as coisas irão mudar para você. Tá bom? Falado isso, dado isso como uma palavra, um recado para você, e que nós encerramos com 5 tópicos aí, sabendo quem somos nós, quem é a videira, sabendo que a fonte do poder está na videira, a seiva que corre para os ramos, para os galhos que somos nós, é dele que sai. E a evidência é que a seiva está entrando pelo nosso organismo,
pelo nosso espírito, pela nossa alma, pelo nosso corpo, é que nós vamos produzir muitos frutos. E o fruto é realmente sobrenatural, levar pessoas para o céu, que tudo aquilo que tem aqui na terra não pode levar. Sabia disso? Nada do que tem na terra pode levar você ao céu. Então, você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E aí sim, você vai começar a ser odiado pelo mundo. Mas se você permanecer em Cristo, você vai ter a garantia da vida eterna. Tá bom? Hoje nós falamos que é fazer com 30, nós vamos fazer com 30 para poder ajudar também. E eu já estou no 21. Esta é a minha relação de pessoas por quem eu oro. Você deve ter uma relação de pessoas por quem você ora. Então você deve ou fazer, se você não tem ainda, então se você não tem, você faz uma relação amanhã ou na segunda-feira, quando nós orarmos, você já terá a sua relação e você ora pela sua relação junto com todos nós, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos por todas as famílias, amigos, parentes que estão enlutados nesse momento, que estão passando a perca de um ente querido, de um amigo querido, de uma amiga querida. Que o Senhor entre com providência na vida dessas pessoas, acalmando, consolando o coração de cada uma delas. Eu oro te pedindo em nome de Jesus Cristo, não deixe que nenhuma vida se perca através desta situação, porque eles não entenderam o que é o óbito, porque eles não entenderam o que é passar para a eternidade, porque não lhes foi falado a realidade daquilo que estaria acontecendo durante a vida, e por isso agora nesse momento se vê em desespero. Mas nós oramos para que o Senhor console o coração de cada um deles e que abra a mente e o coração para que possam ouvir a tua palavra. Eu oro por aqueles que estão voltando para a casa do Pai, voltando para o Evangelho, voltando para o caminho. Você é muito bem-vindo, que Deus te abençoe. E você que está aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, nunca fez essa declaração, que Deus agora está de braços abertos para também te receber com um sorriso largo, um abraço carinhoso, dizendo: seja bem-vindo. Você agora é novamente colocado no rol de homem e mulher de Deus, e eu estou te dando o poder de ser feito filho de Deus. Nesse momento, eu oro, meu Pai, para que o Senhor perdoe os pecados de cada um deles. Que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida de cada um daqueles que estão aceitando Jesus e aqueles que estão voltando para o caminho. Muitas pessoas nesse momento, e eu quero te agradecer por todas elas. Muito obrigado. Escreve o nome desses irmãos e irmãs no livro da vida e perdoa os seus pecados e aceite-os como filhas e filhos queridos que são. Eu oro nesse momento pela irmã Maria José e o Emerson, chamado Dum. Estou profetizando Maria José, irmã Maria Dourado e família. Estou orando pela Isabela, pelo Miguel e pela família, meu Pai. Tenha misericórdia, cuida deles também. Eu oro nesse momento pelo Fabiano, que já está em Ribeirão Preto de volta, junto com o seu tio. Eu agradeço porque o Senhor cuidou deles. A tua boa mão esteve amparando, dirigindo tudo aquilo que era necessário para que estivessem fazendo as intervenções que foram feitas e tendo o sucesso necessário. Agora ajude na recuperação e continue com a tua boa mão estendida sobre o Fabiano e o seu tio também. Eu oro pela dona Néia, pelo seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias. Eu oro pelo Eduardo de Piracicaba, oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família. Continua livrando do mal, livrando do acidente, livrando do perigo, livrando das tentações, tribulações. Repreendemos em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida dessa família. Não tem poder sobre a vida dessa família. Declaramos isso e o mundo espiritual escute e bata em retirada todos os demônios, todos os espíritos malignos que estão perturbando essa família.
Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos e casas de repouso, creches de idosos. Oro também pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas faculdades, aqueles que estão nesse momento nas escolas, aqueles que estão passando um dia bacana numa escola, aqueles que estão estudando em casa. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão passando por algum problema, por alguma dificuldade, ainda em casa, aguardando uma vaga num ambiente hospitalar para passar por uma cirurgia, por uma intervenção cirúrgica. Que o Senhor abençoe e guarde cada um deles também. Oro por aqueles que passam por drogadição, alcoolismo, situação de rua, opressão, depressão, angústia, tribulação, possessão, tristeza profunda. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito maligno que está causando isso na vida dessas pessoas. Batam em retirada, vocês não têm nenhuma autorização para estarem na vida dessas pessoas. Nós te repreendemos, ouça a minha voz e em nome de Jesus bata em retirada espírito maligno, espírito perturbador, espírito de destruição, você que só vem para perturbar, para roubar, para matar, destruir a vida dessa pessoa. Você está repreendido em nome de Jesus. Oro por aqueles que são empregadores, aqueles que são empregados e aqueles que estão desempregados. Que esses que estão desempregados estejam se capacitando, estejam colocando a sua vida à disposição do Senhor para que Ele possa fazer o melhor e também que no mundo físico possam estar capacitados para exercer as funções que essas empresas, esses empresários, empregadores, esses homens e mulheres que são pequenos ou grandes, médios empreendedores, estão oferecendo nesse momento. Aqueles que estão empregados, que tenham a mente aberta para entender que não é tempo de estar mudando daqui para ali, porque correm o risco de ficar desempregado. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria a todos eles, empregadores, empregados e aqueles que estão desempregados. Oro por todos os níveis de dirigentes do nosso país, políticos, judiciário, legislativo e executivo. Que o Senhor dê graça a cada um deles. Que o Senhor dê sabedoria a cada um deles. Dê temor, coloque temor no coração desses homens e mulheres que estão no comando dessas nações, desta nação. Aqueles que são do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, todas as instâncias, que sejam homens e mulheres fazendo o melhor para dar uma melhor oportunidade de vida para os seus cidadãos. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe. Uma boa manhã de sábado para vocês, um grande dia de sábado, um final de semana esplêndido, repleto de grandes e boas realizações. Que venham as boas notícias e que tudo concorra para a honra e para a glória do Senhor. Eu abençoo a sua vida, abençoo o seu final de semana e que você que está aguardando alguma resposta de um ambiente hospitalar, que essa resposta venha rapidamente. E aqueles que estão aguardando uma resposta de exames, que esses exames sejam favoráveis e que também venham as suas respostas rapidamente, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.